Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Esse é o vídeo sobre metodologia de trabalho. Ah, Estou focando mais na área de agrimensura. Então, cada área do conhecimento tem as suas técnicas específicas, seu modo de escrita, né? A comunicação, então, que é das áreas humanas, tem um padrão de escrita da metodologia, quem é da área é, medicina é outro, então cada segmento tem uma forma certa de escrever. Eu trabalho mais na área de censuramento remoto e geoprocessamento, então eu falo muito da experiência dessas revistas, como que tem que ser o padrão, né, da escrita científica, a lógica. Então, por exemplo, como mencionado no vídeo anteriormente, né, a introdução dando aquela afunilada, né, falando do contexto geral, afunilando para a importância do trabalho, colocando sua área de estudo em destaque naquela região, colocando o problema que você enfrenta, como está a situação atual de tecnologia para isso, como a sua proposta melhora essa tecnologia nova pode trazer de melhoria naquela situação, quais são as técnicas especiais que você pretende utilizar, se existem essas técnicas bem sucedidas para esse caso ou para casos similares, e fechar com o objetivo do trabalho, né? Então, esse seria basicamente a estrutura de uma introdução. Só que aqui nós vamos trabalhar com material e métodos, né? Então, esse aqui é um TCC de um aluno meu, estou colocando como exemplo, né? Então, o materiais e método ele é dividido em setores, em tópicos, né? E sempre o primeiro tópico é a área de estudo. Então, nessa hora que você vai destacar a importância da sua área de estudo, onde que ela está localizada, principais pontos de referências coordenadas geográficas, altitude, questão de precipitação. E sempre vou focar aqui, ó, aonde vocês pretendem publicar esse artigo. Toda vez que você publicar um artigo em uma revista internacional, é bom contextualizar a sua área de estudo com relação ao Brasil, porque dificilmente quem está lendo o seu artigo numa revista estrangeira, ela não tem noção da sua área de estudo. Então, não faça esse mapa da área de estudo focando apenas a cidade, focando apenas o mapa. Tenta colocar no contexto Brasil, Minas, pontinho, né? Para a gente ter uma noção melhor dessa localização da área. Então, né, aqui dá todo um contexto sobre sua área de estudo, onde que ela está inserida em geral, né? Com uma revisão de literatura você consegue obter as informações e, começa a descrever quais foram os dados que foram utilizados. Então aqui você tem que descrever, que é o segundo passo, né, que é a descrição dos dados, o banco de dados. Aqui, acho que não, aqui ele está direto aqui. Vou pegar outro exemplo aqui que está separado mais claro. Área de estudo, contexto Brasil trazendo para a região de estudo. Esse estudo aqui foi feito em Minas Gerais inteiro, né? Então não teve esse foco em uma região específica, mas aqui faz uma descrição dos dados. Então, o que as imagens estão utilizando, qual a resolução espacial, quantas bandas existem, buscar alguma referência sobre esse dado que você está utilizando. Então, nesse caso aqui, você vai explicar cada um dos dados que está sendo utilizado no seu trabalho, né? Então, essa etapa de descrição de dados ela vem seguido, né, depois da área de estudo. Porventura, o seu dado pode precisar de pré-processamento. Então, às vezes você está trabalhando com uma base RTK, você tem que fazer o pós-processamento e se refere a uma etapa de pré-processamento. Às vezes estou organizando o banco de dados, estou recolhendo algumas informações, estou melhorando as imagens de satélites, isso tudo é uma etapa de pré-processamento. Então, nós
seguindo uma lógica, né, do trabalho ser ampliado. Então, eu peguei a área de estudo, a descrição dos dados referente à área de estudo, como esse dado foi feito um pré-processamento dele, né? Aqui pode seguir, né, um certo processamento geral dos dados, mas se for bem sutil. E a próxima etapa, né, é fazer quais são as técnicas que nós utilizamos, ou como foi composto o banco de informação, como foi composto os seus dados que você está trabalhando. Então, se for preciso, aqui no caso nós estávamos criando o conjunto amostral, vou colocar um tópico específico disso. Nesse trabalho aqui, não. A gente escreveu direto, né, os dados que utilizamos e por que utilizamos. Então, teve uma abordagem um pouco diferente essa ideia desse trabalho. Então, aqui, em vez de eu apresentar cada uma dos dados, aqui foi feita uma abordagem diferente. Aqui foi dando por que utilizar os dados, qual dado que era. Então, delimitação da bacia, vou precisar de quê? Vou precisar de imagem e altitude. O que é imagem e altitude? Então, foi uma abordagem um pouco diferente. E aqui, né? Aqui não, aqui a gente separou, né, os dados. Porque esse trabalho aqui teve que construir um banco amostral antes. Então, deixa eu ter um trabalho aqui do Nagíbio. Tem artigo aqui da Kahneman, deixa eu ver se ele também segue essa lógica também, né? Descrição da área de estudo, mesma lógica, né? Aqui não busquei tanto o Brasil, mas aqui não foi pensando em publicar numa revista internacional, uma coisa mais nacional mesmo, né? Então, descrição da área de estudo, mesmo padrão, descrição dos dados, explicando cada um dos dados que foi utilizado, quais foram os pré-processamentos, no caso aqui fazer alguns espectrais utilizando, e finalmente explicar as análises que foram efetuadas. Nessa etapa também você pode escrever, né, a estatística também envolvida, e assim explicando cada um dos tópicos da metodologia. Reforçando, quando você escreve nessa ordem, igual esse trabalho aqui, né, que nós começamos explicando da área de estudo, né, da área de poderes, aí eu vou explicar o banco de dados, beleza, índices espectrais, aí vem a análise de foco de queimada. Então tem uns tópicos de metodologia que foi abordado de forma sequencial. Então eu preciso de um dado que dá sequência de outro, que dá sequência de outro, que dá sequência de outro, sucessivamente. Nesse caso aqui, vocês têm que prestar atenção que o resultado de discussão, ele normalmente tem que seguir a mesma lógica que essa metodologia você escreveu. Então, se eu comecei a escrever aqui análise de foco de queima, ele vem primeiro do que distinção de focos ativos. Então, no resultado de discussão, a primeira coisa que eu tenho que escrever é sobre a análise de foco de queima. Então, ele segue a mesma lógica da metodologia, tem que seguir a lógica do resultado de discussão. Então, por exemplo, análise de focos de queima, depois tem que falar sobre distinção de focos ativos, depois tem que falar sobre índice de separabilidade e, por fim, falar do conjunto de regra, né? E a validação dos focos. A resultado de discussão é uma coisa lá. Aqui descrição na análise de queima, aqui quando queimou, quanto não foi, né? Depois vem o índice de separabilidade, depois vem a análise de conjunto de regra, se ela funciona, uma vez funciona e validada, qual é o conjunto de regra melhor para ser adotado. Então, a metodologia ela casa um pouco com resultado de discussão. Tem que seguir a mesma lógica, a mesma sequência de explicação. Só abrir aqui
uma inteligência artificial, no chat GPT, né, se posta utilizando o Gemini em geral, mas eu tenho as opções, né, de escolar, de usar escrever em geral, né? Você pode escrever aqui na forma de projetos e inserir vários artigos, conversa, contexto, mas no caso da materiais e métodos, é sempre a primeira coisa que eu faço é o materiais e métodos. Depois que eu faço introdução, resultado de discussão, né? A primeira coisa que eu faço dos artigos é materiais e métodos, porque eu tenho que testar se o método vai dar certo, se essa técnica vai dar certo, se essa estratégia vai chegar no meu objetivo, porque isso pode ser mudado, isso vai modificando ao longo do tempo. Então, de acordo com as ideias, de acordo com o que eu vou pensando como será executado o trabalho, aí pensamos na introdução, no resto geral. Então, o coração do trabalho é a metodologia. Então, quando eu estou escrevendo, eu acho que o Gemini, não sei se tem essa opção para celular, né? Mas o chat GPT para celular, ele tem a opção de conversa. E aí eu converso com ele sobre o meu projeto. Fico trocando ideias, explicando para ele o meu projeto. Por quê? Eu estou treinando ele sobre o que é o meu projeto. Então na conversa, vou fazer isso, vou fazer esse assado. O que você acha de eu pegar esse dado? Depois que eu peguei esse dado, eu vou fazer isso, aquilo. Porque muitas vezes, quando você está explicando, dando alguma coisa, está falando muito, né? E aí você digitar isso é um pouco, dá mais trabalho. Então, se vocês falar, conversar, eu acho que é o melhor caminho. Então, nessa parte do chat GPT, na verdade, deixa eu ver aqui um projeto, Lucas, que nós estávamos trabalhando, método Montessori. Tem uma parte aqui anterior do projeto que se refere, não nessa parte não, tem uma etapa aqui que se refere a eu acho que não vai estar aqui, que se refere à conversa que eu tive com ele antes de começar o projeto. Deixa eu ver se eu acho a conversa aqui. Monte. Então, mas não sei se eu vou achar aqui. Normalmente, eu faço uma conversa com o chat GPT, falando mesmo, bem no celular mesmo. Você liga o comando de voz e vai conversando. Não acho que vou achar nenhum aqui específico assim não, viu? E aí, depois que nós temos a conversa e ele me compreende melhor do que é feito, aí eu falo com ele, faço um resumo da minha conversa, aí entendeu todo o contexto da minha conversa. Depois que ele cria o resumo da minha conversa, ele cria uma base lógica do qual é o meu trabalho, eu utilizo dessa base lógica, inicio uma nova conversa e essa base lógica são os comandos iniciais para ele entender o contexto do seu trabalho. Então, depois que você dá um contextualizado do seu trabalho para ele e você, a partir disso, começar a descrever materiais e métodos, começar a descrever o mais a fundo, ele começa a entender melhor. Então, ele não, se você não tiver uma conversa prévia para ele explicar para ele todo o contexto que você quer fazer, ele vai muito amplo e você não vai conseguir trabalhar com ele bem. Então, eu sempre faço com ele trabalhar, né, de forma conversada até ele entender o contexto do meu trabalho, entender tudo que eu quero falar, e a partir disso eu começo a escrever o materiais e métodos, sempre na mesma lógica, né? Se o materiais e método der certo na prática, pode ter questões operacionais ser adaptado, né? Lembrando que a metodologia, materiais e métodos sempre acompanhando, né, o resultado da discussão. Tudo bem? Basicamente, né, como se trata de uma pós-graduação, né,
Então, muitos já lidaram com essa parte acadêmica, alguns já lidaram com essa parte de escrita acadêmica. É só umas dicas que eu dou mesmo, né? Mas acredito que vocês já têm autonomia, né? Para lidar esses trabalhos e entendem muito bem os conceitos de um artigo científico.